Olá, filhos e filhas amadas do Senhor, graça e paz a todos vós. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha meditação, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 9. Deuteronômio é o livro basicamente das repetições, né? Moisés ele vai repetindo para o povo tudo o que aconteceu, toda a história que aconteceu, até porque quando ele está ali naquele processo de repetição, o povo já não é o mesmo povo que saiu do Egito, com exceção de Josué, de Caleb e dele até aquele presente momento. Então ele vai contando a história, né, de que como Deus o libertou e tudo mais. Mas o capítulo 9, ele é repetição, ele traz um alerta sobre a infidelidade do povo, como o povo foi infiel, mas não só como o povo foi infiel em tudo que viu, mas principalmente depois que a lei foi dada no Sinai. Eu já falei isso para vocês antes, mas agora eu quero voltar a falar porque isso se repete. Eu não tinha me atentado que isso se repete no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, sobre a questão das tábuas de pedra. No capítulo 19 do livro de Êxodo, fala sobre a manifestação do Senhor para poder pronunciar a lei dele. E eu achei isso fascinante quando eu estava passando pelo livro de Êxodo e vi isso lá, porque dessa última leitura que fiz, eu observei muitas coisas das quais eu não tinha observado antes. E eu fico fascinada quando a palavra diz que, quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, e de fato, se eu ler um versículo hoje, quando eu ler aquele versículo amanhã, ele vai ter se renovado e o Senhor vai abrir o nosso entendimento. Então eu convido a você a estudar a palavra de Deus, a buscar o conhecimento, e o Espírito Santo vai traduzir, vai manifestar, ou revelar, melhor dizendo, vai revelar para você tudo aquilo que ele inspirou os profetas, os servos, os discípulos, né, a escreverem, a compartilharem conosco, para que hoje a gente pudesse ter essa palavra que é tão viva e que edifica dia a dia. É muito importante que a gente absorva esses conhecimentos. Então, voltando a falar sobre o capítulo 9 de Deuteronômio, e aí eu quero voltar lá no capítulo 19 de Êxodo. Lá Deus ele se manifesta no Monte Sinai e ele traz a lei dele. A lei dele não é minha, não é de Moisés, não é sua, não é de nenhuma igreja. A lei ela é do Senhor. E para não haver confusão, para não haver disse e me disse, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele se apresenta, ele desce, a Bíblia fala que ele desce no Monte Sinai e ele pronuncia com a sua própria voz, a sua própria palavra, e todo o povo ouve. E então ele pronuncia os 10 mandamentos. Mas é muito interessante a primeira coisa que ele fala, que a gente às vezes nem toma como parte dos mandamentos que ele fala, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da servidão, da terra do Egito. E então ele começa a descrever: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. E assim ele continua, vai falando mandamento por mandamento. Hoje as pessoas dizem que a lei ela foi invalidada. E aí eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi. A lei ela jamais foi revogada, porque quando ela foi dada de duas maneiras. Primeiro, o próprio Deus pronunciou, para que o povo não viesse a esquecer e viesse a entender que eles não deveriam mexer nestas leis. Então Deus esculpiu duas tábuas de pedra.
E aí ele, com o próprio dedo dele, escreveu a lei que ele pronunciou aos filhos de Israel no Monte Sinai. Quando Moisés desce do monte, que Deus fala, desce, vai lá e vê aquele povo rebelde. E Moisés desce e vê tudo isso, Moisés quebra aquelas tábuas de lei e Deus fala bem assim, agora você vai esculpir, lavrar e esculpir 2 tábuas de pedra como as primeiras e vai trazer para mim e eu vou escrever. Isso está lá em Êxodo no capítulo 32, se eu não me engano. E eu vou escrever. E então Moisés obedece e leva as tábuas de pedra e passa mais 40 dias no monte. E então Deus pega aquelas pedras lavradas e esculpidas e escreve mais uma vez com o seu próprio dedo a lei dele. A lei dele. E aí o capítulo 9 de Deuteronômio, ele fala exatamente isso. O versículo 10 diz assim, ó: Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedras escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras segundo o Senhor havia falado convosco no monte do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Irmãos, as pessoas costumam dizer que quando Cristo veio, ele aboliu, ele revogou, e Mateus 5, versículo 17, se eu não me engano, Jesus diz assim: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Eu vim cumprir, e foi isso que ele fez. E ele diz assim ainda: aquele que tira um i ou acrescenta um tio, deixa eu ler para vocês precisamente, eu vou achar aqui. Ele tem consequências. Agora eu não lembro qual é a consequência aqui nesse livro, mas eu vou ler o versículo para vocês, para ficar bem gravado nas nossas mentes. Mas eu convido vocês a lerem, a estudarem, a buscarem, que diz assim, ó, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E no livro de Apocalipse, eu não vou me lembrar o capítulo nem o versículo, repete quem acrescentar ou tirar, quem acrescentar será acrescentado os flagelos, mas quem tirar será também tirado da árvore da vida. Então, são coisas que a gente precisa estudar e estar atento e perceber que o Senhor, ele é fiel. E se ele quisesse mudar a lei dele, se ele outorgasse a lei dele, eu digo para vocês que a maneira eu compreendi na última leitura que se Deus fizesse isso, como ele fez no Monte Sinai, ele apareceu, ele desceu ao monte e falou ao povo. Então, mais uma vez, ele desceria e falaria para que nós pudéssemos ouvir, para que nós pudéssemos entender a sua voz e se ele mudasse, né? E outra coisa que ele faria seria novamente esculpir tábuas de pedra, dizendo: olha, como eu mudei, eu pronunciei e agora eu estou dando aqui para que vocês possam compreender, para a veracidade de que houve alteração. Faria, né, novamente as tábuas de pedra como um documento, né, frisando, formalizando as palavras dele, que foi isso que ele fez no Sinai. Ele pronunciou, depois ele formalizou com as tábuas de pedra. Eu creio que Deus faria a mesma coisa. Então estude a palavra, estude, conheça, busca do Senhor, ore ao Senhor. E eu falo isso porque o mandamento que é rejeitado é principalmente o mandamento do sábado. Busque na Bíblia e você verá que o sábado ele não foi abolido. A lei
nenhum dos mandamentos que está na lei do Senhor foi abolido. Deus abençoe vocês. Ótimo estudo. Até a próxima.